Caros alunos, bem-vindos a mais um tópico das nossas atividades. Vamos conversar agora sobre biodiversidade, falando sobre a perda da biodiversidade, a importância, as ameaças e a conservação. Bom, a mensagem que eu pretendo passar ao longo do desenvolvimento desse tópico é de que a sustentabilidade depende da conservação da riqueza biológica e que essa conservação ela está ao nosso alcance. Para chegar nisso, nós vamos conversar primeiro sobre o tamanho da riqueza biológica do planeta, quantas espécies existem, como elas se distribuem, e sobre o processo de extinção, o que está acontecendo com essa riqueza biológica. Em seguida, vamos conversar sobre as causas da perda da biodiversidade, ou, de outra forma, as causas da extinção. Bom, sabendo que existe uma grande riqueza biológica e que ela está sendo perdida, poderíamos pensar, certo, mas e daí? Né? Bom, por que nós deveríamos nos preocupar com isso? Por que conservar a biodiversidade? Então, a nossa próxima conversa é sobre a importância da biodiversidade, o valor da biodiversidade. Estando convencidos de que a biodiversidade é sim importante, o que podemos fazer para conservar a biodiversidade e assim garantir a sustentabilidade? Então essa é a nossa sequência de vídeos que vão discutir esse tópico. Bom, começamos conversando sobre qual é, afinal de contas, a riqueza biológica do planeta, quantas espécies existem. Bom, o número estimado de espécies existentes no planeta é alguma coisa entre 10 e 100 milhões. E o número preferencial, ou seja, o melhor chute, é ao redor de 13 milhões 620 mil espécies. Bom, mais do que uma ideia do número de espécies, isso dá uma ideia do tamanho da nossa ignorância sobre a riqueza biológica de espécies. Entre 10 e 100 milhões, existe aqui uma incerteza e um número desconhecido de espécies enorme. Bom, por que nós devemos nos preocupar com isso? Esse é assunto do próximo vídeo. Bom, qual é o número conhecido de espécies? Bom, que alguém já viu e já deu o nome, existem hoje 1,7 milhões. Bom, 1,7 milhões é o tamanho do que nós sabemos. 10 a 100 é o número de espécies que possivelmente existem no planeta. Um conjunto muito grande de espécies, a maioria delas absolutamente desconhecidas. Bom, essa riqueza biológica não está distribuída no planeta de forma homogênea. Então, observem aqui, os tons mais quentes indicam as regiões que têm mais espécies por quilômetro quadrado. Nesse mapa aqui, nós estamos representando a riqueza de plantas. Então, observem que nas regiões tropicais, entre os trópicos de Câncer e de Capricórnio, a riqueza de espécies por quilômetro quadrado é maior do que em direção aos polos. Esse é um padrão geral, que não vale apenas para plantas, mas vale para todos os outros grupos taxonômicos, insetos, vertebrados, peixes, o que for. E a riqueza tende a ser maior nos trópicos e tende a diminuir em direção aos polos. Bom, o importante lembrar que as espécies não têm uma distribuição global planetária. Cada região do planeta, e existem já mapeadas 846 ecorregiões terrestres no planeta, apresenta uma biota única, ou seja, espécies que têm uma distribuição restrita a uma ou a poucas destas ecorregiões. Por que isso é importante? Porque se nós estivermos, por exemplo, interessados em proteger as espécies do Pampa, aqui no Cone Sul da América do Sul, não adianta tomarmos atitudes em relação à conservação da Amazônia, porque as espécies não são as mesmas. Se nós estamos preocupados com a conservação da Amazônia, não faz sentido tomarmos atitudes em relação à proteção do Cerrado, porque as espécies não são as mesmas.
e assim sucessivamente. Então nós precisamos de ações e de atitudes de conservação distribuídas em todas as regiões do planeta, porque cada uma delas apresenta uma biota única, sejam elas regiões com uma grande riqueza ou com uma baixa riqueza. Bom, isso que vale para os ecossistemas terrestres, vale também para os oceanos. Mas os oceanos ocupam 3/4 da superfície terrestre. Os oceanos são tridimensionais, eles apresentam, além de uma superfície, uma profundidade. E, portanto, é uma região imensa do planeta e muito mais desconhecida do que as regiões terrestres. Nós sabemos muito pouco da riqueza biológica dos oceanos e de como ela está distribuída e organizada. Então nós temos aqui, por exemplo, duas biorregionalizações para o oceano e precisamos de muitas mais, porque essas duas apenas não dão conta da complexidade dos oceanos. Então essa aqui é uma biorregionalização para a zona pelágica superficial dos oceanos. Cada uma dessas regiões oceânicas aqui apresenta um conjunto específico de espécies, uma biota única. Essa biorregionalização é para as áreas costeiras e da plataforma continental. E aqui nós também temos inúmeras ecorregiões diferentes apenas nessas zonas costeiras. Bom, para cada profundidade do oceano, para cada temperatura do oceano, para cada corrente oceânica, nós podemos definir um conjunto único de espécies que a caracteriza. Então, existe uma grande biodiversidade terrestre, existe uma grande biodiversidade oceânica, e elas estão distribuídas de forma heterogênea. Existem regiões mais ricas, existem regiões mais pobres, e todas elas apresentam espécies únicas. Bom, e o Brasil? O Brasil é um país mega diverso. É um dos países que concentram a riqueza biológica do planeta. Aqui marcado no mapa, nós temos um conjunto de 17 países que, somando as espécies que ocupam esses países, nós chegamos a 70% das espécies do planeta. E o Brasil é um desses países da mega diversidade. Nós estamos no topo da lista. O Brasil ele tem cerca de 10% da superfície do planeta. Mas nestes 10% da superfície do planeta, nós temos 20% das plantas, quase 14% dos peixes, 8% dos répteis, quase 12% dos mamíferos, 13,5% dos anfíbios, mais de 17% das aves. Para a maior parte desses grupos taxonômicos, a riqueza biológica do Brasil está acima da esperada para o seu tamanho. Somos um país grande e isso explica parte da nossa riqueza biológica, mas nós somos também um país tropical e somos também um país com uma grande diversidade de ecorregiões. Do ponto de vista do número de espécies por quilômetro quadrado, existem alguns pequenos países do planeta que dão uma contribuição muito desproporcional ao seu tamanho para a riqueza biológica. Entretanto, em termos absolutos, o número total de espécies nesses países é menor, porque são países que ocupam uma área planetária, uma superfície muito pequena. Então, dependendo do critério que nós escolhermos, o Brasil vai estar no topo da lista ou vai estar localizado um pouco mais abaixo. Bom, qual é a diversidade biológica que existe no país? Vamos olhar isso um pouquinho mais de perto. Então, nós temos, em termos de número conhecido de espécies, algo em torno de 170 mil a 210 mil. Isso corresponde a cerca de 9,5% das espécies conhecidas. Mas o número estimado de espécies para o Brasil é de 1.800.000, o que corresponde a 13% das espécies do planeta em uma superfície que corresponde a 5,7% das terras emersas do planeta. Então, uma biodiversidade acima da esperada para o nosso território. Aqui considerando exclusivamente as espécies terrestres. Bom, nós temos a maior diversidade de primatas,
55 espécies, o maior número de anfíbios, 516 espécies já catalogadas, o maior número de espécies de peixes de águas doces, mais de 3.000 espécies conhecidas, a maior flora do mundo, 55.000 espécies já descritas, a maior riqueza de palmeiras dentro dessa flora, mais de 390 espécies apenas de palmeiras, mais de 2.300 espécies apenas de orquídeas já conhecidas. E também um número muito grande de espécies absolutamente exclusivas do nosso território. Pelo menos 68 espécies de mamíferos, 190 espécies de aves, 172 espécies de anfíbios e 132 espécies de répteis e 294 espécies de anfíbios. Então, esses são alguns números relativos a essa mega diversidade brasileira. O Brasil pode não ser um dos países líderes globais em termos econômicos, mas nós somos um dos países mais importantes do planeta do ponto de vista da riqueza biológica existente no planeta Terra. Então, essa riqueza toda, essa riqueza biológica, ela está distribuída em uma série de ecorregiões que apresentam espécies únicas, tanto no nosso território terrestre quanto nas nossas regiões oceânicas. Cada uma dessas regiões precisa de atitudes e de ações de conservação e de proteção da biodiversidade. Aqui estamos nós, no tempo presente. E o que está acontecendo agora? Agora nós estamos passando pelo 6º pico histórico de extinções em massa. A cada ano desaparecem do planeta entre 17.000 e 100.000 espécies. Então, novamente, esses números indicam a magnitude da nossa ignorância, agora não sobre a riqueza biológica do planeta, mas sobre a perda desta riqueza biológica do planeta. Aproximadamente a metade das espécies do planeta terão desaparecido, terão se extinguido até o final deste século, ou seja, nos próximos 80 anos. Metade das espécies é muito ou é pouco? Bom, ou comparem com a perda da biodiversidade nos outros eventos de extinções em massa. Então nós estamos passando por um processo de extinção comparável em magnitude a esses fenômenos que nos antecederam.
existe uma diferença importante entre o processo presente e esses processos do passado. A diferença mais importante é que as causas não são naturais. Isso não é não são processos inevitáveis em função da evolução geológica do planeta ou da evolução do universo e da interação do planeta com o sistema solar, mas é um processo de extinção causado por atividades humanas e, portanto, ele não é um processo inevitável, é um processo sobre o qual nós podemos exercer uma influência, que pode ser negativa, esse é o processo que está acontecendo, ou pode ser positiva, nós podemos evitar que esse processo aconteça. A recuperação dessa biodiversidade, ela vai acontecer? Sim. Ao longo da evolução geológica do planeta, o processo de especiação é contrabalançado pelo processo de extinção e vice-versa. As extinções são seguidas por eventos de especiação. Quanto tempo demorou para a riqueza biológica retornar aos valores anteriores àqueles eventos de extinção em massa? 25, 30 a 100 milhões de anos, dependendo do evento. Então, isso vai acontecer. O planeta provavelmente vai se recuperar dessa enorme extinção em massa, mas também é bastante provável que a espécie humana já não esteja habitando esse planeta quando isso acontecer. Então, para a história da humanidade, a extinção ela é para sempre. A perda da diversidade biológica do planeta é para sempre. Essa perda da biodiversidade também não está distribuída de forma homogênea. O que nós enxergamos aqui nesse mapa é as áreas com tons mais escuros, aquelas que concentram a perda da diversidade biológica no planeta. Se vocês prestarem atenção nesse mapa, ele vai estar bastante associado à densidade populacional, como acontece aqui no sul da Ásia. Aqui estão os países mais populosos do planeta, ou associado à expansão de fronteiras agrícolas e de ocupação humana, como acontece aqui na América do Sul. E o Brasil? O Brasil, assim como é um recordista em termos de riqueza biológica, é um dos recordistas em perda da diversidade biológica. O Brasil inclui algumas ecorregiões densamente ocupadas, seja por população humana, seja por atividades agropecuárias e de mineração, assim como inclui uma das últimas áreas de fronteira do planeta, áreas disponíveis para a expansão de atividades agropecuárias, para a expansão da exploração de recursos renováveis e não renováveis. Estamos terminando aqui esta primeira parte do nosso tópico sobre biodiversidade. Quais foram as ideias principais que nós desenvolvemos até aqui? Que o planeta apresenta uma imensa riqueza biológica, em grande parte desconhecida, que esta riqueza biológica é maior nas regiões tropicais, o que inclui o Brasil, que cada ecorregião do planeta apresenta espécies únicas, exclusivas, que o Brasil é um país megadiverso, nós estamos no topo da lista da megadiversidade, abrigamos no Brasil mais de 10% de todas as espécies do planeta, distribuídas em uma diversidade enorme de ecorregiões terrestres e marinhas. Que nós estamos passando pelo 6º pico histórico de extinções em massa na história evolutiva do planeta Terra e que a extinção é para sempre. Conhecedores desses fatos, na sequência do desenvolvimento desse tópico, nós vamos conversar sobre as causas da perda da biodiversidade, quais são os fatores que estão por trás deste 6º pico histórico evolutivo de extinções em massa. Terminamos aqui esse primeiro vídeo. Agradeço a assistência de todos.